Olá, segunda série. Já ia chamar vocês de terceira série, quase terceira, né? Segunda série, tudo bem? A professora está aqui na página 44, onde nós paramos aí os nossos estudos nesta semana, onde nós falamos então sobre o que pode influenciar, o que pode interferir, os fatores que podem interferir na velocidade das reações químicas, tá? Então, assim, nós falamos sobre a temperatura, nós falamos sobre a superfície de contato, né? E nós falamos sobre a pressão, por último. Então, a pressão, aumentar ou diminuir a pressão, né, em um sistema, só vai alterar a velocidade desta reação caso tenha pelo menos um componente gasoso. Então, tendo componentes gasosos, se você alterar a pressão, né, por exemplo, se você aumentar a pressão, você vai aumentar a velocidade das reações. Por quê? Porque você vai aumentar a colisão entre as moléculas, você vai fazer com que elas fiquem mais próximas, aumentando a pressão, né? Então, essa figurinha aqui, ela define bem isso, né? Aumentando a pressão, fechando mais o recipiente, né? Você aumenta o número de colisões efetivas e, em consequência, você vai aumentar a velocidade da reação. Porém, só funciona se tiver reagentes gasosos, pelo menos um reagente gasoso, senão não vai funcionar, certo? Aí os outros dois itens que nós vimos eram ali a pressão e a temperatura e a superfície de contato, tá? Na sequência aqui nós temos o uso do catalisador. Vou baixar aqui, tá? O catalisador é uma substância que é utilizada, que é adicionada no processo para aumentar a velocidade da reação, tá? Então, na verdade, é muito utilizado isso na indústria, porque o catalisador, ele acelera a velocidade da reação química sem ser consumido durante o processo, tá? Então, digamos que ele acelera, ele ajuda e ele não é gasto, ele não é consumido. Então, as empresas podem utilizar várias vezes o mesmo catalisador para fazer produção de determinadas substâncias, tá? Então, é por isso que ele é bastante utilizado. Seria assim uma alternativa barata, tá? Então, aqui mostra para nós então essas definições aí do uso do catalisador, tá? Aqui temos um gráfico que mostra o que ele causa, que no caso ele causa então a diminuição da energia de ativação, tá? Necessária para ocorrer a reação química. Então, quando se utiliza o catalisador, se observa que a energia de ativação precisa ser menor, precisa se fornecer menos energia para ocorrer essa reação química, tá? Então, olhem só a diferença aqui entre as duas curvas, né? A curva da energia de ativação com o catalisador, ela está aqui embaixo. Quer dizer que a reação vai ocorrer mais rápido, tá? Sem o catalisador, ela vai lá no alto. Então, é uma diferença bem grande. Então, quando se utiliza o catalisador, a reação vai acontecer bem mais rápido, porque ela vai pular este caminho todo ali que ela precisava passar sem ele, certo? Aquele pico que ela precisava sofrer para acontecer pela energia de ativação alta necessária, ela vai ocorrer bem mais rápido aqui com o catalisador, ok? Então, o gráficozinho está mostrando aqui, né, que não vai haver mudança no caminho da reação. A única mudança que vai ocorrer, né, a não ser a diminuição do tempo pela energia de ativação ser necessária, ser menor a energia necessária. Okay? Então, nós temos aqui a definição, né, que ao adicionar um catalisador à reação, a sua velocidade aumenta, certo? Só vejam bem, aqui, que até está escrito, né, está na definição aqui de vocês, a quantidade de entropia, a variação de entropia, ela não muda, tá? Então, desde o reagente
até adulto ela permanece igual. Então, não vai mudar a variação de entalpia. O que vai mudar vai ser a diminuição da energia de ativação. Só vai acelerar a reação, mais nada. Tá? Aqui, alguma situação, né? Ó, luzes e faíscas elétricas podem aumentar a velocidade de algumas reações, mas não são catalisadores, são considerados simplesmente agentes fornecedores de energia. Então, quando ocorre isso, né? Você pode fornecer aí luz ou faíscas elétricas, podem acelerar a velocidade da reação, mas elas só vão estar fornecendo energia, na verdade. Muitas vezes ela vai estar aumentando a temperatura, né? E não agindo como um catalisador, tá? Aqui nós temos um elemento para fazer, como já fizemos na aula anterior. Deixa eu só dar um zoom aqui. Como já falei para vocês, que nós tivemos vivo, se nós estivéssemos em sala, nós faríamos essas experiências aí, provavelmente em uma aula da semana, né? Uma delas com a influência da temperatura, outra com a influência da superfície de contato, né? E pelo menos mais essa daqui com a influência do catalisador, tá? Onde nós utilizaríamos uma substância, aí o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, né? Mais conhecida por vocês como água oxigenada, tá? E uma fatia de batata. Então, nesta experiência aqui, nós colocaríamos uma dos pedaços de batata com água oxigenada e outro sem, tá? E aí nós tentaríamos acelerar a velocidade de reação. Na verdade, no copo onde tem o peróxido de hidrogênio com a batata que serviria como catalisador, na verdade, né? Ela aconteceria mais rápido por causa do amido da batata. Então, ela faria aquela efervescência, né? Mais rápido ali, tá? Aqui, alguns resultados, né? Sobre esse experimento. Então, a solução de peróxido de hidrogênio, ao ser exposta à luz, ela ocorre reação de decomposição chamada de fotólise, que é aquela reação onde ela vai evaporar ali normalmente. A água oxigenada, ela faz essa... evaporar não, ela vai fazer aquela oxidação, né? Ela vai fazer aquela efervescência e vai acabar. Então, a equação está aqui, né? Escreva a equação que representa este fenômeno. Peróxido de hidrogênio é H2O2, um átomo de oxigênio a mais do que a água apenas, né? Se transformando então em água e oxigênio. Vai fazer aquela efervescência, vai liberar o oxigênio e vai ficar só água, tá? A letra B, de que forma foi evidenciada a ocorrência da reação? A decomposição foi evidenciada pela liberação de gás com formação de bolhas. Todos já devem ter visto aí, né, a aplicação da água oxigenada. Não é essa água oxigenada que se utiliza para pintar cabelo, né? Mas normalmente é aquelas que se utiliza para fazer limpeza de ferimentos. Você se corta, se machuca, alguma coisa assim, aí você vai ali e aplica água oxigenada para fazer a limpeza, né? Ela faz aquela efervescência ali, liberando aquelas bolhas, tá? Em qual dos tubos de ensaio a reação foi mais intensa? Foi, como eu falei, onde estava o pedaço de batata, porque a batata, nesse caso, serviu como catalisador, tá? O pedaço de batata poderia ser reutilizado para realizar novamente o experimento? Sim, poderia ser reutilizado, porque, como nós falamos, ele não é consumido, ela não vai derreter, ela não vai se acabar ali, ela só vai acelerar a reação e você poderia pegá-la e reutilizá-la novamente para fazer outra reação, né? Não para consumir ela como alimento, certo? Então, essa aqui seria a experiência para identificar a velocidade da reação que ocorre mais rápido com o uso de catalisador, ok? Então, esse experimento ele está ali na página 46, né? E aí, nós falamos então um pouquinho mais aqui, deixa eu ver aqui embaixo, sobre o catalisador, tá? Então, é importante observar aqui que, na verdade, a batata ela age como
o catalisador porque ela tem uma enzima, né? Ela tem ali uma amida, ela tem uma enzima chamada de catalase. Enzimas são catalisadores já por si, né? No nosso organismo mesmo existe centenas aí de enzimas que são capazes de acelerar as nossas reações químicas do nosso organismo. Por exemplo, se pega na saliva, por exemplo, a saliva humana, ela já tem enzimas, né, capazes de, quando você coloca o alimento na boca, ela já começa a fazer a reação química, já começa a fazer a digestão. Então, já serve para começar a digestão, que vai ser terminada lá no estômago, lá no nosso organismo, no nosso sistema digestório, tá? Então, aqui está falando sobre a enzima presente na batata, que é a catalase, né? E essa proteína, ela tem a função de acelerar as reações químicas, sem ser consumida durante a transformação, assim como todos os catalisadores, tá? E aí, aqui está falando sobre aquela situação, como eu falei, sobre a utilização da água oxigenada em ferimentos, né? Que pode ser utilizada e se provoca essa efervescência. Né? E aqui a definição das enzimas, que são catalisadores biológicos, né? Que, como eu já falei, existem aí no nosso organismo também, tá? Que elas servem para acelerar a velocidade das reações químicas. Tá? Aqui na página 47, nós temos, principalmente os meninos aí que normalmente gostam mais desses assuntos de mecânica, de carros, né? Vocês já ouviram falar aí que nos automóveis, por exemplo, um dos equipamentos obrigatórios nos automóveis é o catalisador, tá? Mas na verdade o catalisador do automóvel, o que ele faz? Ele faz a aceleração da decomposição ali do combustível e sem liberar componentes tão tóxicos para o ambiente. Então, se o automóvel está sem o catalisador, ele libera os gases mais poluentes, né? Libera mais gases poluentes. E aí, com o catalisador, libera menos gases poluentes. Então, faz com que a reação ocorra de uma forma, né, que seja menos prejudicial, né, ao meio ambiente. Por isso, ele é um equipamento obrigatório dos veículos aí, o catalisador, certo? Então, chamado de conversores catalíticos aqui, né? Comumente nós chamamos de catalisador do automóvel, né? Aqui na sequência, então, mostrando as reações que ocorrem, né? Representadas aqui pelas equações, no caso, na liberação dos gases que vão ser liberados a partir da queima do nosso combustível, tá? Que polui mais do que o álcool, né, o etanol, tá? Aqui tem o esquema, então, do conversor catalítico, como ele funciona, tá? E apesar, tá dizendo aqui também que apesar de o conversor, apesar de quantidade de gás carbônico em excesso contribuir para o efeito estufa, o uso de conversores catalíticos diminui consideravelmente a poluição atmosférica. Por isso, então, que ele é um equipamento obrigatório aí também, ok? Na próxima aula, nós falaremos também do outro item que altera a velocidade aí das reações químicas, que é a concentração dos reagentes, tá? Então, também vamos falar sobre esse último item aí, que é capaz de acelerar ou diminuir a velocidade das reações químicas, beleza? Então, por hoje, nós paramos por aqui, né, no catalisador, e na próxima semana nós retomamos o assunto a partir deste contexto aqui, beleza? Então, bom final de semana, descansem e até segunda-feira.